Olá, seja muito bem-vindo à primeira jornada Desvendando a Ansiedade. Eu estou muito feliz em começar esse projeto. De fato, é algo muito sonhado que vai ajudar muitas pessoas e você está podendo começar ele comigo. Antes da gente começar de fato a entrar no nosso conteúdo, eu preciso te pedir para você se comprometer comigo durante esses 3 dias. Eu fiz um conteúdo, prático, dinâmico, para que você possa entender ele realmente em caixinhas. Então, primeiro, segundo, terceiro dia, eles têm um raciocínio interligado, por isso que é muito importante que você, de fato, tire um tempo aí, esses 3 dias, para poder acompanhar todo o conteúdo, ok? Além disso, eu quero te dizer que esse material vai ficar disponível até quarta-feira. Então, passou de quarta-feira, o material não vai ficar mais disponível para você. Por isso que é importante que você se programe e, de fato, acompanhe aí a nossa jornada para você não perder nada. Outra coisa, pega papel, caneta, anotação no celular para você que é mais tecnológico. Não vai ser algo que eu vou ficar falando aqui apenas de teoria, vai ser algo muito prático e é importante que você trabalhe a sua autorreflexão, que você realmente anote, entenda e estude de fato o que a gente vai falar, para que você possa tirar aí o maior proveito possível desses 3 dias. Bom, e aí só para rapidamente te passar aí um overview do que a gente vai encontrar nesses 3 dias. A gente vai começar aí pelo ponto de partida, que eu costumo dizer que a gente não consegue trabalhar nada ou melhorar nada na nossa vida se a gente não saber, não conhecer com o que a gente está lidando. Então a gente precisa conhecer o nosso inimigo aí, nesse caso que é a ansiedade. Você precisa entender os mecanismos dela, quais são os sintomas, enfim, para que você possa de fato ter mais conteúdo mesmo, conhecimento para você partir para estratégias de fato de enfrentamento. Mas primeiro a gente começa entendendo mesmo esse sentimento, o que acontece no seu corpo, esses sintomas que aparecem mesmo, o que de fato está acontecendo para você saber o que você está enfrentando. No segundo dia, a gente começa a desbravar mais esse caminho. Então, a gente vai conhecer barreiras que a gente tem na nossa própria mente, no nosso próprio sistema de crenças aí sobre a ansiedade, sobre nós mesmos e que atrapalha a gente poder trabalhar a ansiedade de fato. Se você não conhecer essas barreiras, você também não consegue evoluir. E também nesse segundo dia, algo muito importante, a gente vai aprender sobre o pensamento. O pensamento, ele é um personagem essencial para a gente poder conhecer e entender nessa história toda. E se você não entender sobre ele também, fica muito falho mesmo. A gente, de fato, tentar trabalhar uma emoção, que é a ansiedade, sem entender o nosso modelo, nossos aspectos cognitivos. E aí, no terceiro dia, a gente de fato vai chegar a um destino. E qual é o destino que eu quero que você chegue? O destino onde você vai conseguir aplicar as estratégias de enfrentamento. Então, eu vou te trazer aqui técnicas, questões de fato que você pode no dia seguinte já aplicar no seu dia a dia, para que você consiga já ter algum tipo de resultado. Obviamente, gente, que aqui eu vou dar um panorama para vocês, eu vou passar claro, técnicas e orientações que você precisa ter em relação à ansiedade. Mas se você quer mergulhar aí de fato nesse assunto, se você quer entender do início ao fim o que fazer, o que você deve procurar, como você deve agir, você provavelmente está enfrentando aí uma questão forte com a ansiedade, eu já vou te dar um spoiler antes da gente entrar no nosso conteúdo, que em breve, muito, muito em breve, a gente vai lançar a nossa comunidade, é uma comunidade Bárbara Mazzoli de inteligência emocional, onde lá você vai ter um curso totalmente completo em relação à ansiedade e não só isso. Ela a gente chama de comunidade justamente porque você vai ter outros cursos que vão aparecendo ali, que vão ser sempre alimentados, workshops dos temas mais variados. Por exemplo, a gente vai falar sobre luto, a gente vai falar também sobre algumas técnicas de fato, aulas de como aplicar do início ao fim ali, algumas técnicas de regulação emocional. Além disso, nós vamos ter outros profissionais da saúde também que vão falar sobre essa correlação de emoção, por exemplo, com alimentação, emoção com atividade física, enfim. O meu intuito com essa comunidade, é um sonho realmente que está se tornando realidade, é que você possa ter um pacote completo de uma saúde realmente bem cuidada, para que você atinja um bem-estar e tenha uma qualidade de vida melhor de uma forma completa. Então, vocês vão ser os primeiros aí a conhecer e a ter a oportunidade de estar comigo nessa comunidade. Mas deixa isso pra gente falar um pouquinho mais pra frente, só aqui já te dar esse spoiler pra você já começar comigo aí nessa jornada, ok? Vamos de fato então ao que interessa. A gente vai começar no nosso primeiro episódio aí da jornada a falar sobre
o que é ansiedade de fato, quais são os sintomas. Então, já, como eu falei, já pega seu papel e caneta para você começar a anotar e refletir de fato se isso está acontecendo com você. Eu imagino que está, por você estar aqui, mas o que mais tem aparecido para você. Então, é algo que tem que fazer sentido para você de fato, ok? Então, vamos lá, gente. Para a gente começar, é importante dizer para vocês, quando a gente fala da ansiedade, o que é ansiedade, que ela não é um monstro que parece ser, né? Se você está aqui comigo hoje, eu imagino que você esteja sofrendo com ela, né? E que ela já virou protagonista aí da sua vida, da sua história, como se tudo girasse em torno da ansiedade, porque ela realmente tem um peso, né? Ela tem um papel ali de mexer nos nossos relacionamentos, de mexer no nosso bem-estar, no nosso sono, na nossa alimentação, na nossa rotina. Então ela, de fato, pode se tornar esse monstro aí que você hoje está encarando. Mas no final da jornada, meu intuito é que esse monstro já esteja bem pequenininho para você. E aí, para você conhecer um pouco dela, gente, apesar dela ser parecer ser esse monstro, ela é algo importante para a nossa vida. A ansiedade, ela está totalmente ligada à nossa sobrevivência. Então, só para você entender um pouquinho, os nossos ancestrais lá antigamente, eles precisavam se proteger de vários perigos. Então, a gente tinha, por exemplo, predadores, temperaturas extremas, né? De fato, ali, eles precisavam que o corpo reagisse de alguma forma para proteção. E aí, para que realmente a pessoa pudesse ter uma reação, seja ela de luta, de fuga ou até de congelamento ali, como eu falei no caso dos predadores, a ansiedade veio como esse mecanismo de sobrevivência e de proteção. Então, ela tem uma função, e esse é o primeiro ponto que eu quero que você anote aí, que você entenda. Se você começar talvez a olhar para ela dessa forma, você já começa a entender, talvez a minha guerra contra ela possa ser trabalhada de uma outra forma, tá? E aí, gente, então antigamente nossos ancestrais lá lutavam, né, contra predadores, né, sejam animais ou sejam até depois nas guerras aí, enfim. E hoje a gente também tem os nossos predadores, né? A sociedade, ela foi evoluindo, mas a gente tem aí cada vez mais, inclusive, casos de violência, problemas familiares, problemas que a gente tem nos nossos estudos, no trabalho, os próprios desastres naturais, a Covid, então, que veio também como uma pandemia para a gente hoje, né, enfrentar ainda mais um desafio na nossa vida. Então, a gente continua tendo predadores e questões difíceis para a gente lidar. E o nosso cérebro, ele ainda continua querendo nos proteger. Ele quer manter o nosso organismo sã mesmo, né, realmente salvar a gente desses perigos. E quando essas questões acontecem, a gente aciona esse mecanismo do nosso cérebro, de luta, de fuga ou de congelamento. Então, realmente, gente, é importante que você entenda que existe essa função positiva. O que acontece com esse monte de mudanças aí no mundo, com essa cobrança excessiva que a gente tem, com esses perigos todos que continuam aparecendo aí, mesmo que de forma diferente, a gente acaba entrando num excesso da ansiedade, esse que é o ponto. É quando a gente começa a, de fato, ter ansiedade de uma forma muito frequente, de uma forma muito recorrente e, às vezes, muito desconexa. É como se você ali não tivesse nenhum perigo para você, mas o seu cérebro interpreta aquilo como um perigo e ele acaba ativando o mecanismo da ansiedade. E a nossa mente, eu vou falar do pensamento no nosso segundo dia, ela é muito engenhosa, né? Ela começa a criar situações, às vezes imaginárias ali mesmo, de problemas que podem vir a acontecer, e o nosso corpo começa a reagir, a ansiedade é acionada ali, os mecanismos são acionados, e a gente começa a reagir como se de fato tivesse algum perigo ali, alguma coisa para acontecer. Então a nossa mente, ela acaba realmente trazendo essas situações que não são ali reais, mas o nosso cérebro, ele não quer saber se aquilo é real ou não, ele não vai correr o risco. Para te proteger, ele vai acionar os mecanismos, o seu corpo todo vai se preparar para uma luta, para uma fuga, para que de fato você possa começar a reagir e se proteger. Então, você compreender de fato esse papel da ansiedade é fundamental para que você entenda que a gente não vai aqui eliminar a ansiedade completamente. Então, se a sua expectativa nessa jornada é sair daqui um ser pleno, né, que vai ficar meditando todos os dias e que a ansiedade não vai mais te perturbar, digamos assim, ou aparecer para você, eu já vou te frustrar, que esse não é o objetivo, porque ela tem sim um sentido legítimo, tá? De te deixar atento, de quando você tiver realmente uma situação de perigo ali, você conseguir correr, o seu corpo se preparar para isso, você conseguir lutar de alguma forma. Então, ela tem sim essa questão legítima. Como eu falei, o que pega é que ela tem aparecido sim
de uma forma um pouco desnecessária, né? Justamente por esse monte de estímulo que a gente está vivendo, esse monte de cobrança, as redes sociais o tempo todo ali falando pra gente o que a gente deve ser, o que não deve ser, as regras, né? Enfim, esse monte de questões do mundo que a gente enfrenta hoje acaba acionando a ansiedade de uma forma que não é necessária. Beleza? Então, é isso para a gente iniciar o primeiro tópico aqui desse dia, é sobre o que é, de fato, a ansiedade. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os sintomas. Então, você já entendeu o que é, né? Você já viu ali que ela pode estar neste momento como um monstro, mas ela não precisa ser assim. Ela pode ser um animal, digamos assim, mais domesticável, a gente vai chegar lá. Mas eu preciso que você agora conheça os sintomas, tá? De fato, gente, a gente acaba às vezes confundindo um pouco assim, será que eu tô ansioso? Será que eu não tô? Né? Eu consigo me autoconhecer para ver se realmente eu tô com aquele sintoma de ansiedade, se isso significa que eu estou um pouco mais ansioso, e o que isso implica na minha vida, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses sintomas. E aí, gente, para vocês entenderem, existem algumas categorias de sintomas da ansiedade, tá? Eu dividi eles aqui, né, na verdade eu não, né, a literatura divide de algumas formas, eu achei mais prático trazer dessas aqui, em sintomas físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais, tá? Então, começa a anotar aí, não é para você anotar para você virar um psicólogo, um psiquiatra, você não tá se autodiagnosticando, tá? Mas eu quero que você comece sim a se observar, e essa anotação é para te dar um alerta, para te dar uma visão inicial. Eu já quero até te dizer isso. Não quer dizer que se você tem isso aqui, eu estou afirmando sem te conhecer que você tem ansiedade ou um transtorno de ansiedade, tá? Isso a gente precisa fazer um tratamento, uma avaliação diferente. Mas para esse momento é legal e importante que você identifique, comece a identificar como um alerta para você, ok? Então vamos lá, sintomas físicos, vou começar a dizer alguns aqui e você já vai anotando aí para ver se isso faz sentido para você, se isso é frequente na sua vida. A gente tem frequência cardíaca aumentada, palpitações, isso é muito comum, tá? Realmente nosso coração começa a disparar, às vezes em momentos desnecessários mesmo, até à noite, tá? A ansiedade ela pode ser mais forte na parte noturna, e depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Falta de ar, respiração rápida, a gente acaba perdendo o ritmo ali da respiração. Tontura, dor ou pressão no peito, sudorese, né, muito suor ou calafrio ou muito calor também, náusea, o estômago embrulhado, diarreia, tremores, formigamento, dormência nas mãos e pernas também, fraqueza, desequilíbrio, sensação de desmaio, tem pessoas que até de fato desmaiam quando a ansiedade está muito elevada, tensão muscular, rigidez, e isso pode até trazer um pouco de dor de cabeça, porque o nosso corpo fica rígido. E aí isso realmente reflete em toda a nossa parte aqui do pescoço, das costas ali, e até, às vezes isso pode desenvolver até um bruxismo, então a pessoa vai dormir, ela fica rangendo os dentes, isso traz ali toda uma questão de dor de cabeça também, tá? Esses são alguns dos sintomas físicos, ok? Agora a gente vai para os sintomas emocionais. Então, quando a pessoa está vivenciando a ansiedade, ela tem a tendência de sentir mais nervosismo, uma tensão, a pessoa fica irritada, sabe? Aquela pessoa fica com pavio curto mesmo, tudo irrita. Fica mais assustado, então às vezes bati aqui nesse copo, fez um barulho, eu já fiquei muito assustado. Fica com medo, fica às vezes até aterrorizado mesmo, como se tudo ao redor fosse perigoso, tá? A pessoa fica mais impaciente, fica mais frustrada, isso também impaciente eu acabei já falando, né? Mas o frustrado aí também é um sintoma emocional, ok? Agora a gente vai para os sintomas cognitivos. Então, e cognitivos eu falo de pensamentos. O que acontece quando a gente está muito ansioso? A gente começa a pensar que a gente vai perder o controle, é como se você tivesse tudo por um fio ali, sabe? Você vai perder o controle sobre você, sobre o que você está sentindo, sobre aquela situação que você está. A gente pode ter medo também da morte ou de um dano físico, medo de enlouquecer, isso é muito comum. A gente começa a ter os sintomas da ansiedade e aquilo é tão novo e tão diferente pra gente que a gente olha e fala, eu só posso estar ficando doido, né? Eu só posso estar enlouquecendo, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o meu corpo, não tem ali talvez nenhum motivo, às vezes você vai até no médico, ele descarta qualquer possibilidade ali, né, de alguma questão de fato física, clínica ali, e você fala, então eu tô enlouquecendo, né? Isso é um pensamento comum, tá?
Imagens assustadoras, lembranças assustadoras podem acontecer muito na mente. Uma percepção também, gente, de irrealidade. Sabe aquela sensação como se você estivesse flutuando, assim? As coisas estão um pouco desconexas no ambiente. Isso também acontece. Dificuldade de concentração. A memória fica mais fraca. O raciocínio também é prejudicado. Você viu que essa ansiedade ela não tá pra brincadeira, né? Hipervigilância para o perigo. Então, de novo, assim, você pensa que tudo pode dar errado, ou que, se vamos supor, tá? Você é pai ou mãe, né? E aí o seu filho foi para algum lugar e não atende o telefone. Aí você, na primeira vez que ele não atendeu, você já acha que aconteceu um acidente, você já imagina um acidente, você já vê ele indo pro hospital, ele sendo socorrido. E aí você começa, de fato, pensar nessas catástrofes aí e tudo começa a acontecer, tá? E pra gente fechar em relação aos sintomas, os sintomas comportamentais, e aí que realmente é como de fato você costuma agir quando você tá com ansiedade. Evitar qualquer sinal de ameaça, qualquer coisa, vamos supor, se você tá achando que se você for ali no cinema hoje, você pode se sentir muito ansioso, você pode ter uma crise de ansiedade, ou pode acontecer uma coisa grave no cinema, não sei, e aí, então você evita ir ao cinema, né? Seu amigo te chama pra sair, você fala, não, hoje tô cheio de coisa pra fazer, mas de fato, às vezes é um medo ali mesmo de estar naquela situação, porque de alguma forma ela te causa uma insegurança. Fuga, realmente escape, saída do ambiente, né? Tá num shopping lotado, sai, evita uma situação. Busca de segurança, então essas pessoas, elas, quando estão com ansiedade muito alta, elas acabam achando um lugar que elas se sentem mais seguras. Então, se é dentro de casa, ela começa a ficar mais em casa, ela começa, como eu falei, evitar um pouco alguns contextos sociais. Dificuldade também, às vezes, até para falar, até paralisia um pouco, tá? Isso pode acontecer também. São sintomas que a gente observa, né, que estão no comportamento, ok? Bom, falei um pouquinho, então, em relação aos sintomas para vocês. E aí, gente, o que é importante, né? Como eu falei, que você anote. Se você se identificou com alguns desses sintomas, é importante você entender. Não estou dizendo aqui, de fato, que você está com um transtorno de ansiedade, e nem, às vezes, é ansiedade, tá? Nem tudo é ansiedade. Eu tenho relatos aí de pessoas que conversam comigo sobre isso, que eu tenho acompanhado, e a pessoa fala, olha, eu achei que era ansiedade, até um médico uma vez tratou como ansiedade, era uma questão no coração, no pulmão, então pode acontecer também, tá? É por isso que é importante que você procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra para fazer um diagnóstico. Mas eu já quero dizer que se você sentiu, percebeu alguns desses sintomas, eles têm que estar mais juntos, tá, gente? Aqui, se você teve, Bárbara, um dia eu tive ali um tremor, eu tive uma tontura, isso é ansiedade? Não, né? A gente não tá falando isso isoladamente. É um conjunto desses sintomas, né? Eles vêm acompanhados e eles vêm de forma frequente, assim. Não é um dia que você teve um problema no trabalho que você tá irritado, tremendo ali e você, nossa, eu preciso me tratar porque eu tô com um problema grave de ansiedade. Não, tá? É por isso que é importante que você comece a ter essa avaliação no seu contexto e, de novo, tem que ter esse conjunto, ok? E aí, gente, que eu queria trazer para vocês aqui também, complementando rapidinho essa questão dos sintomas, que eu achei super legal, é um material que eu busquei, e fala um pouquinho o porquê que o corpo reage dessa forma. Você vê como o nosso corpo é tão perfeito, né? Assim, às vezes ele dá esses deslizes aí nos desequilíbrios emocionais, né? Mas também existe todo um contexto envolvido, mas ele tem toda uma função de fato em cada sintoma desses. Eu vou trazer alguns mais para você conhecer por curiosidade e entender, tá? A respiração rápida e o coração acelerado, por exemplo. O corpo ele quer garantir o adequado suprimento de sangue e oxigênio para os principais músculos entrarem em ação diante do perigo. Então, quando existe essa aceleração da respiração e do coração, é o seu corpo bombando mesmo, se preparando para que os seus músculos estejam ali fortes, ali preparados para você agir diante desse perigo, seja ele real ou imaginário, como eu falei. Sudorese. O enfrentamento desse suposto perigo, ele elevaria a temperatura corpórea. Então, o suor já é um mecanismo para resfriar, o seu corpo para evitar esse superaquecimento. Outro que eu achei bem legal, a questão da tontura. E a tontura está muito conectada com a hiperventilação, né? Com o fato de você respirar, às vezes, de uma forma um pouco não tão rítmica, né? Ou respirar rápido ali.
uma forma um pouco mais descompassada. E aí a tontura, quando você está com essa hiperventilação, certas áreas do corpo recebem maior aporte de oxigênio do que outras. E aí o cérebro acaba sendo uma das áreas que recebe menos oxigênio. E aí essa reação, ela pode acabar trazendo essa tontura. Então, realmente existe ali toda uma correlação em relação aos sintomas, tá? O que mais que eu acho que é legal a gente falar aqui? Mais uma que pode ser bacana, quando a gente sente um aperto, uma dor no peito, e também a questão da dor de cabeça, é o resultado de uma tensão muscular global. E a tensão, de quando a gente fica tenso, também é uma preparação do corpo para enfrentar um perigo. Então eu me tensiono, eu me preparo ali para como se eu estivesse pegando um impulso mesmo, de certa forma, para quando vier esse perigo eu poder reagir. Então não são sintomas ou reações do nosso corpo que são à toa, ou que não tem uma função, um propósito para existir, tá? Então já começa a ver suas reações, por mais difíceis que elas pareçam, né? Não comece a vê-las ali como talvez um grande inimigo. Bom, agora que você conheceu então os sintomas, já entendeu um pouco como é que o nosso corpo funciona na ansiedade, é importante a gente entender quando que ela precisa ser tratada, né? Eu falei para vocês que não quer dizer que tudo é ansiedade, não quer dizer que você precise ali se desesperar, né? Você precisa buscar também, de fato, conhecer, entender todo esse contexto, mas existem sim momentos em que essa luzinha amarela se torna uma luz vermelha, e é o fato de onde você realmente precisa buscar um tratamento. Porém, gente, antes de eu dizer quando ela deve ser tratada, eu quero te trazer já uma provocação, né? Muitas vezes a gente espera algo ruim acontecer para buscar um tratamento, né? Então eu espero, exemplo, tá? Eu tô comendo muito açúcar o tempo todo, consumindo açúcar ali, né? É doce, é pão que vira açúcar e tal no sangue, e aí eu faço isso consciente que eu tô fazendo um negocinho meio errado, que às vezes meu corpo, né, não tá reagindo muito bem, eu tô começando a ficar sem energia, porque o açúcar ele suga a nossa energia. E aí eu espero dar uma diabetes ali para correr para pedir ajuda. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para você é essa, assim, não espere também você estar no momento onde os sintomas colocados aqui, essa forma de pensar, né, de enfrentar as situações esteja desesperador, sabe? Porque se a gente consegue tratar isso mais no início, ajuda muito a evitar sofrimentos para você. Então, exemplo, você começou ali a ter esses sentimentos ali, né, a ansiedade, de repente teve uma crise de pânico mesmo ali, né, onde o corpo ficou com esses sintomas ali todos ao mesmo tempo, falta de ar, tontura e tudo mais. Aí você começa já a evitar, às vezes, um contexto social ou outro. Isso, gente, se não tratado, como qualquer questão do nosso corpo, vai piorar, né? Então, assim, se você já de fato entender e buscar uma ajuda, isso já vai te poupar, às vezes, de você perder uma grande oportunidade, um exemplo, de uma confraternização na sua família, de você ficar fora de um casamento importante ali, com as pessoas que você ama, né? Essa vida que é tão rápida, passa tão rápido. Você deixar de fazer isso porque você tá com a ansiedade ali muito forte. Então, já começa a ter essa atenção, tá? Se você já tá nesse momento difícil, que a ansiedade já tá muito alta, nem se fala, né, gente? Aí você tem que procurar, de fato, uma ajuda psicológica, psiquiátrica, e eu vou falar melhor depois um pouquinho de como você procura essa ajuda, quais são as ajudas aí, em que contexto, tá? Não é o ponto dessa aula aqui. Mas eu vou trazer pra você, então, um pouquinho mais detalhadamente, quando que essa luz fica vermelha, né? Então, quando que o alerta ligou ali e você precisa realmente aí, sem desculpas, buscar uma ajuda, tá? Alguns dos pontos são intensidade, tá? O primeiro ponto aqui é intensidade exagerada. Então, quando você passa, gente, por uma situação difícil, vamos supor, você quase bateu o carro. Não, vamos fazer o seguinte, você bateu o carro. Você tava ali num dia correndo, tava atrasado pro trabalho e você bate o carro. Aí você bateu o carro, você tá às vezes sozinho ali, já tá, né, num trânsito, então um monte de gente começa a sair pra olhar e você tem que sair do carro pra ver o que aconteceu, se você se machucou, se a pessoa se machucou. Esse contexto, obviamente, vai gerar reações no seu corpo, lembra do perigo? Que você vai ficar mais alerta, que seu coração provavelmente vai disparar, você pode suar, sua respiração pode ficar mais ofegante. Ok, existiu uma situação pontual onde você precisou ali, é como se tivesse uma justificativa para o seu corpo ter reagido daquela forma. O tratamento em si, ele precisa ser buscado quando você começa a ter isso de forma exagerada. Então, realmente você teve aí outros momentos, né, em que não
teve uma situação realmente tão gritante assim, mas seu corpo começou a ter essas reações. Às vezes na hora de dormir, às vezes no dia a dia você tá trabalhando, você tá na sua rotina normal ali e aquilo começa a aparecer de uma forma intensa, tá? Já acende uma primeira luzinha de alerta, ok? Além da intensidade, também acontece a persistência. Então aquilo, ele aconteceu um dia, depois acontece de novo e começa a acontecer em tempos mais curtos, né, menos espaçados ali. Então isso também é um outro ponto de atenção. E aí, gente, o que também você precisa observar, que é um terceiro ponto, é interferência disso na sua vida. Então, tudo eu preciso tratar na minha vida? Se aquilo não está me trazendo prejuízo, não, né? Se aquilo de fato não está atrapalhando o meu relacionamento com as pessoas, minimamente, né? Eu estou conseguindo dormir, eu estou conseguindo me alimentar, né? Eu estou, enfim, mantendo a minha rotina normal. O nível de interferência, ele vai te dizer também, vai ser um medidor ali, se de fato você precisa tratar aquilo ou não e o quão urgente você precisa tratar. Então, vou fazer um exercício com você aqui, já pensa comigo, tá? Vamos pensar numa régua básica de 0 a 10, né? Uma escala de 0 a 10. Sendo 0, minha vida tá normal, no sentido assim, está fluindo tudo tranquilamente. Em que sentido, né? Eu não tô deixando de fazer coisas que eu gosto, eu não tô tendo dificuldade para dormir. Não quer dizer que você não tenha problemas nesse nível 0, né? Mas você tá administrando ok, tá? E o nível 10 é que de fato você já não sai mais de casa, não faz mais nada, tem pensamentos muito acelerados o tempo todo, não dorme, não come, é o extremo ali dos sintomas todos que a gente falou aqui em conjunto. Então faz uma autoavaliação aí, de 0 a 10, o quanto que você entende que a ansiedade hoje para você está interferindo na sua vida, tá? Então se realmente, vamos supor, eu dei um 7, um 8, ela tá interferindo, um 7 você passa de ano, né? Mas 7 ali ainda não é tanto, mas a partir de 8, né, eu já tô realmente quase que no momento de deixar de fazer as coisas e tudo, né, de não conseguir de novo dormir, me alimentar, que são coisas básicas ali, fazer uma atividade física, parei de fazer, tudo começou a ficar muito parado ou foi realmente interrompido por questão da ansiedade, já tá no nível de atenção, bem importante, tá? O que mais que é importante você perceber? Junto com esse contexto todo, vou colocar aí um quarto ponto, o pensamento catastrófico também. Então, eu falei isso para vocês como um dos sintomas, mas o pensamento catastrófico, ele realmente é aquele pensamento muito generalizado de que tudo vai dar ruim, né? De que se você fizer aquilo, vai acontecer tal coisa. Se fulano for para não sei aonde, ele vai, sei lá, se acidentar. É o se o tempo todo, tá? E isso também é um sinal forte de ansiedade, porque eu vou dar um spoilerzinho da aula que vem, mas quando você começa a ter esses pensamentos, o pensamento está totalmente relacionado à sua emoção, e aí todos os outros sintomas começam a aparecer. Então, se o pensamento catastrófico também está alto, toma cuidado, já é um título de atenção para você se cuidar, tá? E por último, o que eu quero dizer aqui, já existem outros também, tá, gente? Mas eu acho que não é o ponto aqui, é só para você ter esse panorama. O último ponto, que também é um ponto de atenção, que você deve buscar ajuda, né? Somando um pouco do que eu tô falando, tá? Não é só um ponto isolado, é a perda da segurança ou do sentimento de tranquilidade. É como se você não conseguisse se sentir quase nunca tranquilo. Mesmo estando em casa, num ambiente seguro, né? Se a sua casa é de fato para você um ambiente seguro, estando ali se alimentando, vendo uma TV, conversando com alguém, nunca é tranquilo. Você sempre tá tenso, né? Você não consegue se sentir seguro. Ou se sente seguro só em casa, isso acontece muito. Às vezes a pessoa, qualquer outro contexto, ela vai ter que sair para ir resolver uma coisa no banco, sei lá, né, gente? Vai ter que ir para qualquer lugar, vai numa casa de uns amigos mesmo, num happy hour ali. Ela não dá conta porque ela não se sente segura. Então, se você perdeu esse sentimento de segurança mesmo, de tranquilidade, também é um super sinal de alerta, ok? Bom, gente, então do que eu queria trazer para vocês aí desse primeiro contexto é isso. Então a gente já entendeu, né, o que é ansiedade, a gente já percebeu os sintomas, por que eles acontecem, como que o nosso corpo funciona em relação a isso. E também você já entendeu aí o que de fato você deve se preocupar para entender se é o momento de você buscar um tratamento ou não, tá? Na próxima aula, você não pode perder, a gente vai dar continuidade a todo o nosso conteúdo, como eu já falei no início.
Mais especificamente, eu já vou te passar uma primeira técnica, tá? Que você já vai ser um spoiler pra gente entrar depois de fato nas estratégias de enfrentamento. Então, você vai começar a poder aplicar uma técnica aí específica para quem está tendo crises de pânico, crises de ansiedade, né? O que você pode fazer nesses momentos? E também como você pode ajudar alguém que esteja passando por isso, ou que você vivencie isso com a pessoa, ok? Então eu te vejo na próxima aula. Não deixe de assistir, acompanha comigo, vamos junto nessa jornada para a gente buscar uma qualidade de vida muito melhor com essa ansiedade aí sob o nosso controle.